SOS UFO MG, seu site de ufologia. 10 teorias misteriosas. O surgimento da vida na Terra permanece um mistério. Apesar das várias explicações e teorias sobre a expansão da vida humana no planeta, a maioria dos conceitos acaba caindo em ensinamentos religiosos, ou em algum poder divino ou espiritual. A impossibilidade de vida alienígena parece bastante sólida para muita gente, mas a esperança é a última que morre. Imaginação não falta aos humanos. Segundo algumas teorias dessa lista às vezes absurdas, os ETs estão conosco já faz um tempo. Confira. 1. Nossos criadores alienígenas. Não é de hoje que algumas pessoas acreditam que os ETs ajudaram a popular a Terra. A primeira teoria do tipo, de Erich von Däniken, chamou a atenção em 1968, mas o conceito existe desde meados do século XIX. A população humana teria sido influenciada por um grupo de extraterrestres que visitaram o planeta no passado. Eles estavam diretamente envolvidos na evolução dos primatas, incluindo humanos, através de engenharia genética e ou cruzamento, ajudando no desenvolvimento das culturas, tecnologias e religiões humanas. Uma variante comum da ideia inclui propostas que as divindades das diversas religiões, incluindo os anjos e demônios, são na verdade extraterrestres, que as pessoas acreditaram serem seres divinos graças às suas tecnologias avançadas. A teoria afirma que os extraterrestres propositadamente enganaram a população humana para acreditar que eles eram deuses, criando a religião para ajudar as pessoas a evoluírem de forma mais eficiente. O paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre as estimativas de alta probabilidade da existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências a favor, ou de contato com tais civilizações. Foi proposto que, com a idade atual do universo e seu vasto número de estrelas, se a Terra era típica, a vida extraterrestre deveria ser comum. Em resposta a este paradoxo, a hipótese zoológico tem sido sugerida. Ela afirma que os ETs evitam que sua presença seja conhecida pela humanidade, ou evitam exercer influência sobre o desenvolvimento, algo semelhante a um tratador que observa animais em um zoológico. Os adeptos da hipótese acham que a Terra e os seres humanos estão sendo secretamente examinados. Um manuscrito de 1915, de Charles Fort, o romance X, descreve como os seres de Marte controlam eventos na Terra. O manuscrito foi queimado, mas uma citação que sobreviveu dá a gás à teoria: a Terra é uma fazenda. Nós somos propriedade de alguém. 2. Anjos e demônios. A ideia de antigos ETs gerou uma religião chamada Raelism. O movimento raeliano ensina que a vida na Terra foi cientificamente criada por uma espécie de extraterrestres, que eles chamam de Elohim. Os membros do Elohim apareceram para os humanos e foram confundidos com anjos, querubins, ou deuses. A Bíblia está repleta de relatos de anjos e demônios. O texto menciona milhões de anjos e suas experiências na terra e nos céus. Na tradição cristã, os demônios são semelhantes aos anjos, espirituais, imutáveis e mortais. Os livros relatam que um grupo de 200 anjos rebeldes, ou vigilantes, deixou o céu e desceu à terra para se casar com mulheres humanas e ter filhos com elas. O Alcorão também descreve uma história de anjos. Um dos anjos foi Iblis, Satanás Lúcifer, que se rebelou e foi expulso para a terra, onde criou um desentendimento entre a humanidade. A ideia da intervenção alienígena na Terra também pode ser encontrada na moderna filosofia religiosa de Telema. Telema foi desenvolvida pelo escritor britânico Aleister Crowley. O livro da lei seria um ditado direto de uma entidade chamada Ailas, que Aleister identificou mais tarde como seu próprio santo anjo da guarda. A religião está fundada na ideia de que o século XX marcou o início do Aeon de Horus, em que um novo código ético seria seguido: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. 3. Os homens de preto. A hipótese extraterrestre é a teoria de que alguns objetos voadores não identificados, OVNIs, são mais bem explicados como sendo alienígenas. A ideia parece simples para os seres humanos modernos, mas é um conceito relativamente novo, que se originou dos avistamentos de discos voadores nos anos 1940-1960. Um dos temas emergentes nesses eventos é dos homens de preto. Os homens de preto são homens ou alienígenas, vestidos em ternos pretos, que assediam ou ameaçam testemunhas de OVNIs para mantê-las quietas sobre o que viram. Na
maioria dos casos, os homens dizem ser agentes do governo, mas frequentemente sugerem que eles próprios podem ser alienígenas. As pessoas que relataram ter encontrado os homens de preto muitas vezes os descrevem como homens de baixa estatura, com uma tez bronzeada e profundamente escura. Eles sempre parecem ter informações detalhadas sobre a pessoa, como se o indivíduo estivesse sob vigilância durante um longo período de tempo. Eles têm sido descritos como parecendo confusos com a natureza de elementos cotidianos, tais como canetas, utensílios de cozinha ou alimentos, e utilizam gírias ultrapassadas. Eles costumam se identificar, mas quando a pessoa verifica a identificação, descobre que o nome não existe ou está morto por algum tempo. Outras características que definem os homens de preto são sorrisos largos e gargalhadas desconcertantes. Alguns pesquisadores sugerem semelhanças entre os homens de preto e contos demoníacos. Os seres são uma manifestação moderna do mesmo fenômeno que antes era interpretado como o diabo, ou encontros com fadas. O termo homem negro tem sido usado há séculos em referência ao diabo. Durante a Idade Média, o negro não era uma pessoa com características africanas, mas sim um homem vestido de preto. Nos tempos modernos, um outro fenômeno conhecido como o homem sorridente tornou-se associado com os homens de preto, e vários relatórios de atividade paranormal. Estas criaturas são maiores e caracterizam-se por um rosto sorrindo largamente. Na maioria dos casos, as pessoas descrevem uma estranha sensação de não serem capazes de focalizar o homem sorridente. 4. Desenvolvimento tecnológico. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos de aviões descreviam vários OVNIs e fenômenos aéreos misteriosos nos céus europeus e no Centro de Operações do Pacífico. No rescaldo da guerra, o mundo entrou numa era de avanço técnico significativo. Um exemplo é o Lockheed SR-70 em Blackbird, um avião americano desenvolvido no início dos anos 1960. A aeronave de reconhecimento estratégico detém atualmente o recorde de velocidade no ar. Em 1976, o SR-70 em Blackbird atingiu 3.529,6 km por hora. A embarcação foi tripulada por Eudon W. Joyce durante o voo de registro, mas é altamente capaz de decolar e pousar sem assistência. Nos tempos modernos, organizações alegam a existência de um governo mundial de acobertamento de informações relativas aos objetos voadores não identificados e encontros com extraterrestres. As pessoas alegam que os avanços técnicos que os seres humanos têm experimentado desde a Segunda Guerra Mundial foram alcançados com a ajuda de extraterrestres. O desenvolvimento de armas nucleares despertou um interesse crescente no caminho evolutivo da humanidade, levando a uma era de abduções e avistamentos. Alguns apontam para as previsões globais de perturbações climáticas e apocalipse, identificando-as como um precursor para a intervenção secreta extraterrestre na Terra. 5. Cabelo de anjo. Cabelo de anjo é uma substância que cai de OVNIs. É descrito como sendo parecido com uma teia de aranha ou uma gelatina. O cabelo de anjo foi relatado em aparições da Virgem Maria. Esse fato tem intrigado os antigos crentes de alienígenas, e tem sido usado como uma possível indicação da influência extraterrestre em relatos de avistamentos da Virgem Maria e Jesus. Relatos históricos afirmam que a substância se desintegra, ou evapora, em um curto espaço de tempo. Uma teoria é de que a substância é a ionizado de um campo eletromagnético que circunda uma nave. O incidente mais relatado de cabelo de anjo ocorreu em Oloron, França, em 1952. O evento foi caracterizado por uma grande quantidade de avistamentos de aeronaves sem explicação. Em novembro de 1959, na cidade de Évora, Portugal, o cabelo de anjo foi coletado e analisado por técnicos das Forças Armadas e cientistas da Universidade de Lisboa. Conclusões diziam que a substância era tão avançada que poderia ser um organismo unicelular, um produto vegetal, não animal. As pessoas têm ligado referências da Bíblia ao fenômeno. Pode Pirlimpimpim também já foi relacionado. A partir do século XIV, os humanos começaram a mencionar uma substância gelatinosa chamada estrela de geleia, uma gelatina transparente ou branco acinzentada, que tende a evaporar-se logo após a queda. No passado, a substância estava conectada à
chuvas de meteoros. Há também a grama de anjo, que ocorre quando curtos fios metálicos caem ao chão, entrelaçados. No entanto, esse fenômeno tem explicação, e vem de certos aviões militares. 6. Greys. Greys são uma espécie alienígena, a mais amplamente associada com o fenômeno da abdução, pois realizam experiências médicas em seres humanos. A teoria é de que eles são diferentes em muitos aspectos, incluindo sua natureza, disposições morais, intenções e aparência física. Uma descrição comum são seres de pequeno porte, sexuados, com a pele cinzenta lisa, cabeça e olhos grandes. Lembram humanoides que possuem formas reduzidas, ou uma falta completa de órgãos humanos externos, tais como nariz, orelhas ou órgãos sexuais. As pessoas têm relatado dois grupos distintos de greys, um sendo muito mais alto. Isto levou à sugestão de que os greys menores não são biologicamente vivos, mas sim robôs servos. Os relatos de encontros com greys compõem aproximadamente 50% na Austrália, 43% nos Estados Unidos, 90% no Canadá, 67% no Brasil, 20% na Europa continental e 12% na Grã-Bretanha. Foi proposto que o planeta desses seres está localizado no sistema da estrela Zeta Reticuli. É dito que os greys costumam olhar nos olhos para induzir estados alucinógenos ou diretamente provocar emoções diferentes nas pessoas. De acordo com o biólogo reprodutivo inglês Becky Cohen, a imagem típica de um grey, uma vez que teria evoluído em um mundo com diferentes condições ambientais e ecológicas da Terra, é muito fisiologicamente semelhante a um ser humano para ser crível como uma espécie alienígena. Isso ainda levou à teoria de que esses seres extraterrestres tiveram influência sobre a evolução da vida na Terra no passado distante, ou que eles são uma antiga raça de humanos que foi forçada a abandonar o planeta, mas que ainda o visita. 7. Mutilação animal. Mutilação de gado, ovelhas e cavalos é um fenômeno que ocorre sob circunstâncias excepcionais ou anômalas. Uma característica marcante desses incidentes é a natureza cirúrgica da mutilação. As criaturas são frequentemente encontradas completamente sem sangue, faltando órgãos internos. Não há nenhum ponto óbvio de incisão. Outra ocorrência estranha é que os corpos dos animais são encontrados abandonados em uma área onde não há marcas ou pegadas perto da carcaça, mesmo quando o corpo é encontrado em terreno macio ou lama. As feridas do tipo cirúrgicas observadas parecem ser feitas por calor intenso e um instrumento muito forte e preciso. Muitas vezes, a carne é removida do osso de forma exata, como ao redor da mandíbula. O primeiro caso relatado de mutilação ocorreu perto de Alamosa, Colorado, USA, em 1967. O evento envolveu uma legoa chamada Lady, que foi descoberta com a cabeça e o pescoço esfolado. Os cortes na égua eram muito precisos e nenhum sangue foi encontrado. Segundo o proprietário do animal, havia um cheiro medicinal forte no ar que rodeava o cadáver. 15 marcas circulares afiladas foram perfuradas no solo. Esta prova foi descoberta em uma área de quase 5.000 metros quadrados. Similar a outros casos de mutilação de animais, a área circundante ao animal mostrou um aumento nos níveis de radiação. Os animais mutilados são evitados por predadores de grande porte, tais como coiotes, lobos, raposas, cães, gambás, texugos. Da mesma forma, animais domésticos ficam visivelmente agitados e com medo da carcaça. Segundo análises, quase 90% do gado mutilado tem entre 4 e 5 anos de idade. Testes mostram que os animais tinham níveis anormalmente elevados ou baixos de vitaminas ou minerais, presença de produtos químicos normalmente não encontrados neles. Em um caso envolvendo uma vaca mutilada, as amostras de fígado do animal foram encontradas completamente desprovidas de cobre, contendo 4 vezes o nível normal de potássio, zinco e fósforo. Várias hipóteses têm sido escritas, sugerindo que as mutilações de gado são cometidas por ETs que estão recolhendo material genético para fins desconhecidos. Alguns sugerem que, como vacas formam uma parte significativa da dieta humana global, um estudo está sendo realizado sobre este elemento da cadeia alimentar humana. 8. Teoria da nave da Lua.
Ao longo dos anos, tem sido atribuída à nossa Lua algumas características estranhas. A Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. Acredita-se que foi criada por um impacto gigante entre a jovem Terra e um corpo do tamanho de Marte. A Lua está, aparentemente, na órbita errada para o seu tamanho. Dados indicam que as regiões do interior da Lua são menos densas do que as externas, o que dá origem à especulação inevitável que ela poderia ser oca. Algumas dessas reclamações vêm do fato de que quando os meteoros atingem a Lua, ela treme como um sino. Em julho de 1970, cientistas propuseram a teoria da nave da Lua. As alegações da teoria pseudocientífica são de que a Lua da Terra pode ser uma nave alienígena. Ela seria um planetoide oco criado por seres desconhecidos com tecnologia muito superior a qualquer outra na Terra. Grandes máquinas teriam sido usadas para derreter rochas e formar grandes cavidades no interior da Lua. Ela seria uma concha com uma camada externa feita a partir de escórias metálicas rochosas. A nave teria sido então colocada em órbita ao redor da Terra. Os defensores da teoria destacam fotos de OVNIs tiradas pela NASA em missões à Lua e constatações de asteroides e meteoros que só criam crateras rasas na superfície da Lua e produzem um piso convexo até a cratera, em vez de côncavo como esperado, reforçando a ideia de uma concha rígida. A Lua também parece ser muito mais antiga do que se esperava, talvez até mais do que a Terra ou o Sol. A idade mais antiga da Terra é estimada em 4,6 bilhões de anos, enquanto rochas lunares foram datadas em 5,3 bilhões de anos. A composição química do pó das rochas é muito diferente das próprias rochas. Isso indica que a superfície lunar pode ter sido transferida de outro lugar. A crosta da Lua é um mistério. Quando a NASA registrou uma perfuração a poucos centímetros na superfície da Lua, parecia que lascas de metal eram visíveis. A Lua da Terra também é o único satélite natural do Sistema Solar que tem uma órbita circular quase perfeita. Como explicar a coincidência de que a Lua está exatamente na distância certa para cobrir completamente o Sol durante um eclipse? Para finalizar, os astrônomos profissionais foram gradualmente desencorajados de investigar um fenômeno que tem sido relatado na Lua por 1000 anos. É uma alteração de luz, cor e outras aparências, de curta duração, conhecido como fenômeno transitório lunar. 9. Milagre do Sol. A partir de maio de 1917, 3 crianças da cidade de Fátima, Portugal, começaram a descrever uma mulher que ficou conhecida como Nossa Senhora de Fátima. A mulher era mais brilhante que o Sol, derramava raios de luz mais claros e mais fortes do que uma bola de cristal, atravessados por raios do Sol. O ser sempre aparecia para as crianças no dia 13, por 6 meses consecutivos em 1917, com início em 13 de maio. De acordo com Lúcia Santo, 10 anos, a mulher confidenciou às crianças 3 segredos, agora conhecidos como os 3 segredos de Fátima. Em 3 ocasiões diferentes, antes do milagre do Sol, as crianças relataram que a mulher lhes havia prometido que iria, em 13 de outubro de 1917, revelar sua identidade e fazer um milagre para que todos acreditassem. Em 13 de outubro de 1917, o milagre do Sol foi testemunhado e relatado por 50.000 a 100.000 pessoas nos campos de Cova da Iria, perto de Fátima, Portugal. De acordo com muitas declarações, depois de uma queda de chuva, as nuvens escuras sumiram e apareceu um sol opaco, como um disco giratório no céu. Era significativamente mais maçante do que o normal, e lançava luzes multicoloridas. Disse que seus raios resvalaram a terra em zigue-zague. As roupas das pessoas, antes molhadas, ficaram completamente secas de repente, bem como o chão molhado e lamacento. O evento durou aproximadamente 10 minutos. O milagre do Sol foi marcado por uma grande quantidade de cabelo de anjo sobre a terra. Os 3 segredos que a mulher confiou às crianças têm sido altamente controversos na Igreja Católica, e foram revelados ao público em diferentes períodos de tempo. O primeiro segredo teria sido uma visão do inferno. O segundo segredo foi uma declaração de que a primeira
Primeira Guerra Mundial iria terminar, bem como a previsão da Segunda Guerra Mundial. A segunda metade do segredo inclui informações sobre a Rússia e pede que se torne consagrada ao Imaculado Coração. Nota-se que o segundo segredo não foi revelado até 1941, após a Segunda Guerra Mundial ter começado. A maior parte da controvérsia, no entanto, é com o terceiro segredo, que foi revelado em 2000 e inclui informações sobre a perseguição dos cristãos no século XX, que culminou com o atentado falhado contra o Papa João Paulo II. Porém, referências históricas para o terceiro segredo indicam algo totalmente diferente, com informações sobre o Apocalipse, uma grande apostasia e infiltração satânica na Igreja Católica. Se você não está familiarizado com o termo, apostasia é a desfiliação formal, ou abandono de religião por uma pessoa. 10. O Homem do Espaço em Solway Firth. Em 23 de maio de 1964, o bombeiro Jim Templeton tirou 3 fotos de sua filha de 5 anos durante uma viagem para Burgh Mars, com vista para o Solway Firth em Cumbria, na Inglaterra. As únicas pessoas relatadas na área pantanosa aquele dia eram um par de velhas senhoras, e animais muito longe da localidade da foto. Na segunda imagem da menina, uma figura branca pode ser vista no que parece ser um traje espacial. Jim insiste que ele não viu a figura até que suas fotografias foram reveladas. Analistas da Kodak confirmaram que a foto era genuína. Até este dia, a imagem permanece inexplicada e uma fonte de fascínio internacional. Quando a foto foi tirada, em 1964, os trajes espaciais humanos estavam em sua infância. Após o lançamento nacional da fotografia, Jim Templeton afirmou que foi visitado por 2 homens que disseram ser do governo. Os homens tentaram fazer com que ele admitisse que havia fotografado uma pessoa, mas ele se recusou. No mesmo período de tempo que a foto foi tirada, o lançamento de míssil foi abortado por causa de 2 grandes homens que foram testemunhados no campo de tiro. Os técnicos relataram que eles se assemelhavam ao homem espacial de Solway Firth. Ufólogos têm usado a fotografia como a prova de que vida extraterrestre influenciou o programa espacial moderno, incluindo trajes espaciais.